nosso companheiro hoje, João Carlos, né? Trabalhador aí da nossa casa, Leon Denis. É um prazer tê-lo aqui de novo conosco. A palestra é hoje, né, tem como tema hoje a lei de amor. João, por favor, né, sinta-se à vontade. Nós somos todos ouvidos agora, nesse momento. Obrigado, Nélis. A escolha do título dessa exposição de hoje, quase sempre ela acontece via intuitiva. Vem um determinado tema e por mais que eu deseje escolher outro tema, o tema principal fica na minha mente. O assunto amor, para mim, é um assunto muito delicado, é um assunto onde eu não me sinto muito à vontade para poder falar dele, visto que, no meu entendimento, ainda falta muito para o exercício desse amor, não é? Então, eu vou me pautar, como eu disse aqui antes do nosso início, a partir de Kardec, para que a gente possa compreender um pouquinho mais acerca desse sentimento, como ele se origina, o seu desenvolvimento e o seu objetivo maior. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Fénelon nos diz o seguinte: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Deus é amor, de acordo com o evangelista João. Então, nós fomos criados pelo amor, a nossa essência também é amor, sendo que, na nossa essência, essa centelha, ela necessita ser desenvolvida. É por isso a necessidade da evolução, das provações, das experiências, a fim de que possamos desabrochar em plenitude não apenas o amor, mas como outras tantas virtudes. Para iniciar, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos duas passagens do Espírito Lázaro, que diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do desenvolvimento feito. Nós vamos compreender isso daqui a pouquinho, mas Lázaro nos diz que o amor tem como ponto de partida os nossos instintos. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Como é que nós podemos entender isso aqui? A antropologia atual, ela nos diz que o Homo sapiens data de 350 mil a 300 mil anos antes de Cristo. O homem que sabe. Então, o homem, o ser humano na sua origem, ele foi dotado de instintos para poder sobreviver às intempéries da natureza. Mais avançado e corrompido, ou seja, à medida que começou a desenvolver o clã, as civilizações, né, e todo esse jogo de poder político, passa a ter sensações. Mas à medida que esse ser humano, esse espírito, ele vai se sensibilizando, ele vai se sentimentalizando, ele começa a se instruir, começa a depurar os seus maus pendores, as suas paixões, e passa a desenvolver sentimentos. Podemos entender esses sentimentos como uma parte mais enobrecida da nossa natureza, visto que as emoções como raiva, como alegria, tristeza, afeto, por exemplo, fazem parte das emoções básicas que todos nós carregamos. Mas sentimentos, por exemplo, é o amor, é a compaixão, é a compreensão, é a bondade, a alteridade, ou seja, a capacidade de ir além das diferenças, a capacidade de nós podermos ir ao mundo do outro,
de nos compadecermos e nos solidarizarmos uns para com os outros. Isso são os sentimentos. Eu penso que todos nós que estamos na doutrina espírita estamos nessa parte de nos instruir e nos depurar. Estamos começando a desenvolver mais profundamente a nossa sentimentalidade. Temos um passado reencarnatório, onde passamos por muitas experiências, muitas expiações, muitas provações, reparações, e nessa existência atual, na condição de espíritas, estamos tentando nos instruir e desenvolver a nossa sensibilidade afetiva, ou seja, o nosso amor. É o início de uma caminhada rumo a esse sentimento maior. No Livro dos Espíritos, na questão 73, para a gente poder entender como esse sentimento provém do instinto, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o instinto independe da inteligência? Então vejamos que a gente está tentando compreender aqui como esse sentimento ele vai surgindo a partir do instinto. Os espíritos respondem: precisamente não, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, o instinto é uma inteligência rudimentar, um impulso que nos diz o que é o certo, o que devemos fazer. Então, o homem mais primitivo, como não tem um raciocínio ainda evoluído, como não tem a sua inteligência mais desenvolvida, ele se apoia no instinto. E mais adiante nós vamos ver por que o instinto também é uma coisa boa. Na questão 75, há a seguinte pergunta: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Os espíritos respondem: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Então vejam que os espíritos aqui estão dando aos instintos uma conotação diferente daquele que nós associamos em relação ao senso comum, porque quase sempre os instintos estão ligados à violência, à agressividade, a questões que de repente nós, diante do senso comum, costumamos desprezar. E os espíritos vêm colocar: olha, o papel do instinto não é esse, o papel do instinto é outro. Então, tem a continuidade. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Então, a providência divina dotou não apenas os seres humanos, mas todas as criaturas da natureza com instinto para lhe guiar no início da sua jornada, para lhe mostrar o caminho evolutivo. É como se fosse a presença divina em cada um de nós, impulsionando para os caminhos corretos, para aquilo que se deve fazer de acordo com a sua proposta evolutiva. Então, nós vamos ver na natureza vários tipos de animais agindo pelos seus instintos e aprendendo desde cedo aquilo que constitui a natureza deles, aquilo que é necessário à evolução deles. Por exemplo, hoje nós temos uma ideia parcial pelos antropólogos e os biólogos que os cães, em algum momento da jornada evolutiva,
parentes dos lobos, eles eram selvagens. O homem, à medida que aprendeu a domesticá-los, esses animais, num processo evolutivo, foram saindo daquela situação apenas instintiva e aprendendo, se é que nós podemos falar dessa forma, a se sentimentalizar com a espécie humana, vivendo de uma forma tal que muitos são considerados hoje como parte da família para aqueles que possuem, né? Muitas pessoas têm nos seus animais de estimação também vínculos afetivos muito fortes. Mas por quê? Esses vínculos afetivos auxiliam também esses princípios inteligentes a evoluir mais rápido pelo afeto, pelo bom tratamento, pelo carinho. Por isso, a nossa importância também na proposta evolutiva deles. Mais acima, os espíritos dizem que a razão ela pode ser falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Por quê? A pessoa ela fica muito centrada em si mesmo, ela fica muito egotista. Então, quanto mais essa pessoa fica voltada egoisticamente para si, ela deixa de perceber, ela deixa de desabrochar uma sentimentalidade mais profunda ao mundo. Na Gênese, no capítulo 3, o bem e o mal, ainda falando a respeito do instinto e da inteligência, no item 12, temos o seguinte: todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação e deliberação é inteligente. Então, tudo aquilo que nós fazemos no nosso automatismo no dia a dia é o instinto que nos guia. De repente, vamos a um determinado lugar, parece que entramos no modo piloto automático e quando percebemos, já chegamos àquele lugar e perdemos a percepção de espaço e de tempo que percorremos até chegar àquele objetivo. Porque naquele momento, o instinto ele também funcionou de acordo com a nossa consciência, com a nossa evolução. Então, o instinto também, num certo sentido, ele vai se apresentando de formas diferentes à medida que essa entidade, que esse espírito evolui. No item 18, sendo o instinto o guia e as paixões as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes aquele, o instinto, e estas, as paixões, se confundem nos efeitos. O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. Então, aqui cabe fazer uma distinção. Instinto é a nossa inteligência rudimentar e as paixões são mais ligadas à questão orgânica, à questão física, que com o tempo vai se espraiando também para a nossa questão psíquica. Então, as paixões que nós temos no mundo, de sucesso, de fama, de riqueza, de sexo, de poder, todas essas paixões, num certo sentido, elas acabam predominando as nossas emoções. Então, quase sempre nós confundimos paixão com instinto, e na verdade são duas coisas distintas. Existem as boas paixões e existem as más paixões. As más paixões estão ligadas quase sempre à nossa inferioridade, àquilo que nós buscamos, mas que irá nos fazer sofrer. E existem as boas paixões, por exemplo, aquela pessoa que se afeiçoa pelos livros, gosta de estudar, aquela pessoa que abraça um serviço voluntário, aquela pessoa que gosta de fazer o bem. Então, essas paixões são paixões boas, são paixões que nutrem o nosso psiquismo, fazendo com que o nosso instinto e a nossa inteligência, elas funcionem numa sintonia maior. Tanto é que, às vezes, aquilo que nós chamamos de intuição, vou fazer uma especulação aqui, pode ser o instinto direcionando o caminho a ser seguido,
dentro daquela nossa proposta evolutiva. E Kardec coloca uma coisa que é muito importante aqui: o instinto é guia seguro, sempre bom. Nós estamos, e eu também cresci pensando dessa forma, vendo no instinto uma coisa violenta, uma coisa agressiva, quando na verdade ele não é. A agressividade que nós portamos em muitas situações, elas são oriundas de antigas paixões, de várias experiências reencarnatórias transatas, de muitas vivências que nós tivemos de repente em delitos, de repente na busca de fantasias de felicidade que nos conduziram ao mal. Então nós precisamos fazer essa distinção. E depois que esse instinto ele vai se enfraquecendo pela predominância da inteligência. Em que sentido? A inteligência no sentido que se alimenta de virtudes. Então, a inteligência ela acaba se desenvolvendo de uma forma tal que o instinto ele fica quietinho, ele só é necessário naqueles momentos que nós não sabemos como nos dirigir, o que fazer. Continuando, ainda na Gênese. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo. Então, as paixões começam pela busca lá do homem primitivo, do Homo sapiens, de um lugar para poder habitar, da caça para poder se alimentar, da coleta de frutos, de repente de poder se proteger de tribos rivais, de repente de conquista dessas tribos rivais, de escravizações. Então, as paixões, elas começam, no certo sentido, a impulsionar o ser humano ao desenvolvimento da inteligência. Mas esse desenvolvimento para cada um ocorre de uma forma diferente e ocorre de acordo com seus desejos. Então, as paixões são essas molas. O instinto, ele está lá servindo esse ser humano, mas essas paixões, às vezes, subvertem esses instintos, fazendo com que essas paixões falem muito mais alto à consciência humana. Item 19. O homem que só pelo instinto agisse constantemente poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Podemos ver isso, por exemplo, nos nossos indígenas aqui no Brasil, né? Eles têm uma, entre aspas, porque eles não têm esse conceito, eles têm um código de ética, eles buscam respeitar a natureza, eles buscam viver em harmonia com a natureza, uns com os outros. Por quê? O instinto, já que eles estão na infância espiritual, fazem com que eles se portem bem e com uma relativa bondade um para com os outros. Então, é nesse sentido que o instinto age de uma forma positiva. Mas, se eles só permanecerem no estágio do instinto, eles não evoluem. É por isso que o desenvolvimento da inteligência é importante e com o desenvolvimento da inteligência também surgem as paixões. E essas paixões podem dominar o ímpeto espiritual durante muitas encarnações. Aquele que não domina suas paixões pode ser muito inteligente, contudo, ao mesmo tempo, muito mal. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões, somente pelo esforço da vontade, podem domar-se. Vamos entender as paixões como se fossem também as más paixões, como se fossem obsessões, né? Estou falando aqui de obsessões no sentido psiquiátrico, no sentido psíquico, né? Se alguém já viveu em algum momento uma obsessão por alguém ou por alguma coisa, entende o que eu estou falando. A obsessão, quando o espírito está imbuído dela, é muito difícil esse espírito, esse ser encarnado, ele perder esse foco, ele arrancar de si esse objeto de desejo. Às vezes, quanto mais difícil for a sua compreensão,
ele pode passar inúmeras encarnações, quase sempre envolto com os mesmos tipos de objetivo. Então, quanto maior for a obsessão, de acordo com a lei de ação e reação, maior também necessita ser um antídoto, a fim de que esse ser, encarnado ou desencarnado, possa desistir aos poucos e, de preferência, com o mínimo sofrimento possível das suas obsessões. Mas, conforme eu disse antes, tudo vai depender do nível de obsessão, ou seja, de más paixões, de que o espírito encarnado ou desencarnado ele é portador. Quanto mais apaixonado ele for pelo objeto dos seus desejos, maior também tende o seu sofrimento, a fim de que ele possa abdicar daquele objeto de desejos. Porque aquilo se transformou num vício, e todo vício faz com que a pessoa se despersonalize, faz com que ela se volte mais para o lado inferior da sua natureza. Então, até aqui nós falamos que o amor ele provém do instinto, expliquei que o instinto é uma coisa muito boa, de acordo com os espíritos. As paixões são as molas que promovem o desenvolvimento humano, não é? Elas podem fazer com que sirvam civilizações, tecnologias, ela pode fazer com que haja muito desenvolvimento social, quando elas são boas, e elas também podem causar coisas horrendas, como as guerras. Então, até aqui nós vemos isso. E agora vamos falar um pouquinho de alguns conceitos de personalidade para a gente entrar propriamente dito na questão do sentimento de amor. As paixões interferem na personalidade e, consequentemente, nas escolhas e no jeito de ser, criando fixações mentais e emocionais em forma de padrões psíquicos e comportamentais. Quem já teve e quem tem filho pequeno vai entender melhor isso. Por mais que nós desejemos dar um determinado tipo de padrão de educação para os nossos filhos, eles vão assimilar, mas lá no fundinho, cada um deles traz da sua bagagem uma espécie de pré-personalidade. Por favor, isso não existe, é só uma tentativa de explicação. É como se eles já tivessem uma personalidade espiritual que vai surgindo mais precisamente a partir dos 5, 7 anos de idade, onde, apesar de toda a educação que nós damos, eles têm um gênio, um temperamento específico que faz com que, às vezes, destoem um pouco da educação que nós demos. Se são espíritos mais afins, eles vão assimilar da melhor forma possível essa educação. Se não são espíritos tão afins, apesar de toda a educação recebida, eles vão destoar um pouco ou muito do comportamento, dos valores ético-afetivo-morais, e cabe aos pais uma vigilância permanente para ajudar esse espírito reencarnante a domar as suas más tendências e direcioná-lo cada vez mais ao caminho do bem. Então, a personalidade é um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. Essa personalidade, em parte, ela é construída na atual encarnação pelo momento histórico, pela sociedade em que nós nascemos, pela família, pelo tipo de padrão socioeconômico que nós temos, mas, acima de tudo, nós já trazemos uma bagagem espiritual que vai se somar a tudo isso, formando a nossa personalidade. E o que é personalismo? É uma tendência para se colocar como o centro em qualquer circunstância. É uma visão particular ou ponto de vista muito pessoal sobre algo ou alguém. Então, por que de uma forma sucinta eu estou falando do personalismo? Porque o personalismo é a antítese, ou seja, é a negação do amor.
Quanto mais a pessoa é centrada egoicamente nela mesma, mais ela vai ter dificuldade de amar de uma forma desapegada, de uma forma altruística, porque a pessoa personalística, né, a pessoa que tem um personalismo, ela passa a enxergar o mundo pelo crivo daquilo que ela considera certo e errado. Ela passa a avaliar pessoas e situações apenas exclusivamente pelos seus valores. Então, é uma pessoa que ainda não aportou, não se desenvolveu tão profundamente ao princípio da realidade. E esse princípio da realidade tem a ver com a lei de evolução. A lei de evolução diz que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós temos como meta chegar ao estado de espíritos puros um dia. Só que para fazer isso, nós precisamos diminuir o orgulho, o egoísmo, que nada mais são do que traços de personalismo que nós carregamos de vivências passadas durante o nosso processo de evolução. Então, aquele que deseja amar, e olha a diferença que eu estou fazendo. Eu não estou falando aquele que deseja amor, eu estou falando aquele que deseja amar, porque a natureza do amor é amar. A natureza do amor é se doar. A natureza do amor é se ofertar e não receber. Receber é consequência daquele que ama. Quanto mais uma pessoa ama, mais ela sente essa sentimentalidade, mais ela mergulha nesse sentimento amoroso e mais ela se nutre psicamente daquilo que ela mesma sente. Todavia, se eu não consigo adentrar esse universo íntimo, se eu me debato ainda no meu personalismo, se eu tenho algumas ideias rígidas, fixas, eu não consigo fazer com que essa sentimentalidade ela consiga eclodir. Eu fico encarcerado na minha forma de pensar e de sentir, e um longo tempo da nossa forma de pensar e sentir nos machuca, porque nós estamos, sem perceber, indo contra a lei de evolução. A lei de evolução nos pede todos os dias que nós melhoremos um pouco, que todos os dias nós nos façamos pessoas melhores para o nosso próprio bem-estar e para a nossa própria felicidade. Todavia, os padrões de comportamento, os padrões mentais e emocionais, quando são muito rígidos, acabam deixando a pessoa encarcerada nesse processo quase que auto-obsessivo de sempre se considerar certa. Então, essa pessoa ela vai ficando perdida para ela mesma, vai deixando de sentir e trabalhar essa sentimentalidade em si, e o que ela faz na carência, na falta do desenvolvimento desse sentimento mais profundo? Ela vai buscar isso em alguém. Ela vai buscar isso, de repente, numa relação a dois, numa relação de casamento, com um filho, com um parente, com um amigo. Ela está sempre sequiosa de ser amada. Ela está sempre carente, aguardando que alguém lhe dê aquilo que ela não consegue lhe dar. Qual é o problema disso? Por mais que ela tenha esse sentimento de amor ao redor dela, dificilmente ela vai reconhecer que ela é amada. Dificilmente ela vai conseguir reconhecer que ela também pode desenvolver esse sentimento. Porque o personalista, vamos colocar dessa forma, por mais que ele tenha, ele sempre deseja mais. É como aquela pessoa que tem sede e vai beber água do mar para saciar sua sede. Quanto mais água do mar ele beber, mais ele vai sentir sede. É o que acontece com os nossos irmãos ainda. E nós podemos também ser esses irmãos, né, personalistas, de colocar sempre o centro da realidade em nós mesmos, como se o universo tivesse que gravitar ao nosso redor. Então, isso aqui, conforme eu disse, é a antítese do amor e a problemática que nos impede de amar, de evoluir e transbordar mais esse sentimento enobrecido e divino que já existe em nós.
A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então, quanto mais a pessoa ama, mais ela vai não se despersonalizando, mas ela vai deixando de ser egocêntrica, ela vai deixando de ser personalista, ela vai aprendendo mais a se doar, ela vai aprendendo mais a se amar e aos poucos ela vai desenvolvendo empatia afetiva, compaixão, compreensão, altruísmo. Ela vai entendendo que quanto mais ela se oferta ao outro, quanto mais ela ama o seu semelhante, mais ela fica plena, mais ela fica em paz. Porque aquele que realmente vive o amor, é uma característica dele, ele tem paz. Então, se nos falta essa paz mais profunda, precisamos questionar o que nós estamos fazendo com esse sentimento. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro diz que o espírito necessita ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. E então que, compreendendo a lei de amor que liga a todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Então, olhem bem, toda a riqueza futura depende do labor atual. Podemos dizer assim, toda a riqueza futura depende da atual encarnação. Porque estamos aqui matriculados na escola de vida, nessa existência, para podermos passar por experiências, a fim de despertar cada vez mais esse sentimento de amor. Vivemos numa família de origem, que foi aquela dos nossos pais e irmãos, para quem os teve. Evoluímos, formamos a nossa família, bem ou mal sucedida, foram as experiências que nós travamos, que nós conseguimos ter. E no momento atual, diante do Consolador, do Espiritismo, precisamos começar a meditar se eu investir esse tempo no amor mais exclusivista ou no amor mais amplo, que vamos ver adiante que o amor não se restringe a uma pessoa nem a uma família. O amor é algo muito maior do que isso. Se tendemos a circunscrever o amor a uma pessoa e uma família somente, estamos empobrecendo esse sentimento. Leon Denis, em O Problema da Dor, no capítulo 6, em que ele fala a respeito do amor, nos diz que o amor reveste formas infinitas, princípio da vida universal, proporciona à alma, em suas mais altas e puras manifestações, essa intensidade de radiação que aquece, vivifica tudo que o rodeia. É por ele que a alma se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida e de todo o amor. Os espíritos não cansam de falar para nós, os nossos companheiros espirituais, que nós precisamos amar. Ou seja, que nós precisamos exercitar esse sentimento, nos doando, nos ofertando. E a prática no cristianismo primitivo, e hoje no Evangelho Redivivo, né, que é o Espiritismo, é justamente essa vivência do bem, é praticar o bem, não apenas dentro de uma casa espírita, não apenas nas obras sociais da casa espírita, não apenas no campo da mediunidade da casa espírita, nos confraternizando uns com os outros, mas levando isso para os nossos lares, levando isso aos nossos ofícios profissionais, na via pública, enfim, onde estivermos, estarmos exercitando esse sentimento. Porque, a princípio, o amor ele vem da forma de comportamento e depois ele pode se transformar em sentimento. O que é o amor-comportamento, por exemplo? Se eu respeito o meu semelhante, se eu tenho paciência com o meu próximo, se eu sei me portar dignamente, se eu sei agir com pacifismo, com brandura, isso é o amor-comportamento.
Eu estou exercitando com o meu semelhante, às vezes nem esse semelhante ainda consegue compreender esse exercício, mas eu estou exercitando com ele a lei de amor. Mas, a princípio, eu posso não sentir esse comportamento na condição de sentimento. Eu posso sentir ainda como automatismo, porque algumas coisas, quando nós ainda não as desenvolvemos, nós precisamos exercitar até que essa coisa seja introjetada. Nós precisamos ter inúmeros expedientes, inúmeras experiências para poder praticar o bem, até que um dia o prazer de fazer o bem seja uma coisa tão gostosa que nós comecemos a introjetá-lo. Então, qualquer lugar que eu for, meu ponto de vista de consciência, o meu psiquismo, vai desejar fazer o bem. E todas as vezes que nós pudermos fazer o bem, vamos ter um prazer, um acalanto, um acolhimento interior que vem da nossa própria sentimentalidade. Continuando Denis. Acima de tudo, diz ele, Deus é amor. Por amor criou os seres, para associá-los às suas alegrias, à sua obra. O amor é um sacrifício. Deus tirou de si a vida para dá-la às almas, ao mesmo tempo que receberam o princípio vital, receberam o princípio afetivo, que germinará e desabrochará na vivência dos séculos de provas, até que, por sua vez, tenham aprendido a doar-se, isto é, sacrificar-se pelas outras pessoas. Assim, longe de se diminuírem, se engrandecem, se enobrecem e se aproximam do foco supremo. Então, vejam, por favor, não vamos ver o conceito aqui de sacrifício de uma forma pejorativa. O agricultor que ele vai arar a terra, vai adubar a terra, vai plantar as sementes, ele está fazendo um ato de sacrifício, porque todo esforço não deixa de ser um ato de sacrifício. Mas ele tem como objetivo, mais adiante, colher o resultado daquilo que ele está fazendo. Então, nesse sentido, o amor também é um sacrifício, porque nós precisamos exercitá-lo, nós precisamos trabalhá-lo quase que 24 horas por dia, no decorrer de anos, de encarnações, para que ele possa se desenvolver em nós. E é um sacrifício porque, às vezes, o maior prazer do amor é se sacrificar por um ser amado. O maior prazer do amor é ofertar o amor, é ofertar uma coisa boa ao outro. Esse já é um galardão dele. Mas, se porventura ofertamos aguardando receber, ainda não estamos compreendendo esse amor mais puro. Ainda não estamos conseguindo compreender esse amor divino. Porque o amor, para ser divino, ele necessita ser um dia totalmente desapegado das paixões e da inferioridade. É por isso que em algumas existências vamos passar por provas de solidão, por exemplo. Vamos passar por provas de insucessos afetivos ligados a um cônjuge, a família, a filhos, a amigos, às vezes a um processo de desencanto, para que esse espírito encarnado aprenda a meditar, a se voltar mais para o seu eu interior, buscando em si essa centelha divina, buscando em si o Deus que habita nele. Já que o Pai, Mãe de todo o universo, perpassa todas as coisas, ele também perpassa a nossa consciência. E à medida que nós fazemos uma volta para o nosso interior, estamos em busca também desse ser profundo e absoluto que também reside em nós, como disse o Cristo, que o reino de Deus está dentro de vós. Então, às vezes, os nossos desencantos existenciais, sentimentais, as nossas perdas, são paragens, necessidades que nós mesmos escolhemos antes da encarnação para que pudéssemos dar um passo mais profundo na lei de amor. Um passo mais profundo para despertar esse amor divino em nós. Continuando, Denis.
O amor é uma força inesgotável, renova-se sem parar e enriquece ao mesmo tempo quem dá e quem recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus age ativamente no mundo. Por ele, atrai para si todos os pobres seres atrasados nos antros da paixão, os espíritos cativos na matéria. Ele os eleva e os arrasta na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz e da liberdade. Então vejam que a vontade de Deus é a nossa felicidade. A vontade de Deus é a nossa autoiluminação, é a nossa autorrealização. A vontade de Deus é que nós nos aproximamos cada vez mais desse estágio evolutivo que nós chamamos de espíritos puros, não é? Que é o reino divino, é o nirvana numa linguagem budista. Então, podemos dizer, não é, de uma forma humana, que Deus, como aquele que mais ama em todo o universo, quer todos os filhos perto dele, quer todos os filhos num estado de consciência tão iluminada, onde eles possam provar do seu amor, onde eles possam provar das suas alegrias, das suas felicidades. Então, ora, na atual encarnação, tudo aquilo que nós passamos também faz parte de uma proposta evolutiva para o nosso autodespertamento. O que nós chamamos de sofrimento, em muitas circunstâncias, eles foram originados ainda da nossa incompreensão, da nossa ignorância dessa riqueza interior. Entendam que o sofrimento não faz ninguém evoluir. O que faz com que a pessoa evolua é a sua compreensão, é a entrega para esse Deus interior que habita nela, para esses talentos que faltam ser desenvolvidos. Em nenhum momento Deus pune os seus filhos. Boa parte dos nossos sofrimentos são originados pelas nossas escolhas, são originados ainda pelas nossas deturpações acerca dos conceitos de felicidade, de amor e de alegria. Então nós estamos aprendendo pouco a pouco a nos a nos depurar e a evoluir para uma espiritualidade superior, para uma espiritualidade mais profunda. Então, é óbvio que nesse processo nós vamos passar por coisas que nós não queremos passar. Mas disse o Cristo que todo aquele que buscasse a Ele teria o seu fardo diminuído, mais suavizado, teria o seu jugo mais leve. Então, o que é buscar a Jesus? É fazer essa entrega interior, é fazer esse autoencontro à luz do Evangelho, à luz das instruções que nós recebemos dentro da doutrina espírita, a fim de abrir o nosso entendimento para que os nossos irmãos espirituais, nossos familiares espirituais, nossos anjos da guarda, nossos espíritos benfeitores, possam nos auxiliar a compreender as coisas óbvias, que para nós já não são mais óbvias. Tamanho, às vezes, o sofrimento e a ignorância acumulada. Quando abrimos mais a nossa sentimentalidade, a nossa consciência a uma força maior, a uma sintonia mais profunda com o bem, os próprios espíritos benfeitores, eles vêm nos acolher, nos intuir, nos orientar. Quantas vezes, dentro do Evangelho no Lar, nós já não ficamos emocionados, nós já não choramos com uma mensagem, nós nos sentimos, às vezes, saindo acolhidos dentro do Evangelho do Lar. É isso que esses irmãos espirituais esperam de nós. É isso que Deus aguarda de nós. É como se Ele estivesse dizendo, meus filhos, da onde vocês estão sentindo isso, tem mais, tem muito mais, é infinito. Vocês são meus herdeiros, vocês são ricos por natureza, mas a riqueza a ser descoberta, a ser utilizada, ela reside dentro de vocês. Todas as vezes que vocês se perderem por fora, buscando deslocar em alguém esse afeto, sem antes se amarem mais autenticamente, vocês vão se perder.
Todas as vezes que vocês se afastarem do meu amor, da minha felicidade, e eu só quero o bem de vocês, vocês vão sofrer, porque eu sou como o sol que dá vida a vocês, e todas as vezes que vocês se afastam dos raios dessa vida, vocês vão sentir um frio na alma, o frio às vezes do orgulho, da indiferença, do ciúme, da inveja, como se vocês fossem pobres, quando na verdade tem muito a poderem descobrir em si mesmos. Então perceba que a tônica da providência divina, ela é outra. Nós ouvimos falar muito a respeito do amor, mas esse amor ele deve ser encontrado em nós. O Cristo, como representante divino de Deus no mundo, ele veio inaugurar esse conhecimento para nós. Ele se sacrificou por nós, demonstrando como esse amor é magnânimo. E, ao mesmo tempo, depois, ele nos deu o Consolador para que nós não nos perdêssemos, para que nós buscássemos cada vez mais profundamente a Deus. Mas não de uma forma teológica, mas de uma forma sentimental. Que nós estamos acostumados a buscar Deus de uma forma teológica. Então, pensem que Deus é um pai, é uma mãe, ele é tudo, ele é de tanto amor, que nós precisamos buscar ele pela via da sentimentalidade, pela via da consciência, confidenciando a ele todos os dias o nosso labor, o nosso sofrimento, as nossas expectativas, perguntando a ele a nossa vontade, perguntando a ele se a nossa vontade é a melhor coisa para nós, ou qual é a vontade dele para nós, fazer um exame de consciência de todos os dias daquilo que nós atravessamos. Não é? Foi isso que relata Santo Agostinho naquela passagem do Conhece a Ti Mesmo, do Livro dos Espíritos. Todas as noites ele fazia uma avaliação do dia dele para saber se ele faltou com alguém ou com alguma coisa. Então, nós estamos sendo chamados há séculos para essa seara do amor. E como filhos que estão ainda dormentes, não compreendemos isso. Assim, de etapa em etapa, sob a influência e o esplendor do amor, a alma se desenvolverá, se engrandecerá, verá alargar-se o círculo de suas sensações. Lentamente, o que nela era apenas paixão, desejo carnal, se purifica, se transforma em sentimento nobre e desinteressado. A afeição a um só ou alguns se tornará afeição a todos, a família, a pátria, a humanidade, porque quanto mais a gente ama, mais a gente engloba as pessoas. Quanto mais nós sentimos o sentimento de amor, mais a gente quer o bem e a felicidade de todos. E a alma vai adquirir a plenitude de seu desenvolvimento quando estiver apta a compreender a vida celeste, que é todo amor, e a participar dela. Então, meus irmãos, para a gente poder finalizar, o que Denis está falando aqui? Percebam, tem uma parte da nossa natureza que ela possui uma consciência mágica. O que significa isso? Eu acredito que eu sou digno do amor, da felicidade, mas eu vou buscar esses sentimentos da minha forma. Mas se a minha consciência ela não se autoconhecer muito bem, se eu não depurar a minha inferioridade, as minhas paixões, se eu não compreender mais a fundo que todos têm o direito às mesmas felicidades que eu busco, eu posso buscar esses sentimentos, me atropelando ainda mais e criando ainda mais infelicidade na minha vida. O nosso maior problema atual na humanidade se chama carência. Carência vem de carecer, daquilo que falta. Mas aquilo que falta, quase sempre, a gente busca no mundo. A gente busca
em pessoas, em situações, em experiências. E o Evangelho é uma proposta, acima de tudo, de autoiluminação, de autodespertar, de autorrealização para Deus no mundo, através da renúncia do sentimento de orgulho, através da renúncia do sentimento de egoísmo, que encerra em si também a carência. Então, o Cristo, a todo momento, ele exemplificou para nós o bem, o amor, a compaixão, o perdão. Se nós pegarmos um dos maiores médiuns do século XX, Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver esse espírito iniciando a sua encarnação de uma forma tímida e se tornando um gigante na forma de amar. Apesar de um grande médium, todas as vezes que nós nos referimos a Francisco Cândido Xavier, nós pensamos muito mais nas experiências que ele passou do que na sua mediunidade. Porque as experiências que ele passou iluminou tanto os seus sentimentos e ele aprendeu a amar tanto que a sua mediunidade foi gloriosa justamente por isso. As suas faculdades, que já eram sublimes, se transformaram maiores pelos seus sentimentos. Fechando, o amor é mais forte que o ódio, mais forte que a morte. Se Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se teve tanto domínio sobre os homens, é porque trazia em si um reflexo mais poderoso do amor divino. Então, Denis aqui nos brinda com uma reflexão muito profunda. Se Deus é amor, se nós fomos feitos pelo amor, quanto mais nós evoluímos esse sentimento, mais nós refletimos Deus nas nossas vidas, mais refletimos Deus nos nossos comportamentos e mais entramos em sintonia com a lei de amor. Porque a lei de ação e reação nos diz que tudo aquilo que eu faço tem consequências. O bem também tem consequências. O amor também tem consequências. A compaixão tem consequências. Então, todo aquele que investe no exercício da sua sentimentalidade mais profunda e enobrecida, todo aquele que busca sair do caminho estreito do seu eu para o caminho mais aberto do nós, esse está se aproximando do desiderato divino. Deus, sendo o ser que mais ama em todo o universo, é o ser também que mais nos aguarda durante todo esse processo evolutivo. Qual a pessoa que ama, que não fica com saudade do ser amado, que não deseja a presença do ser amado perto de si, que anseia que esse amado volte rapidamente? Assim também é o nosso pai e mãe, que nós chamamos de Deus, essa força soberana. Em tudo aquilo que nos acontece, ele sempre está presente, aguardando o nosso retorno para ele, aguardando a abertura do nosso psiquismo, do nosso sentimental, para que ele possa falar a partir dos refolhos da nossa consciência, para que ele possa se revelar pouco a pouco aos nossos sentimentos. E assim, esse instinto que vai evoluindo também nesse processo, nos aponta a direção certa, nos aponta as nossas reais necessidades. Eu espero, nessa noite de hoje, ter conseguido levar um pouquinho de reflexão a respeito desse assunto, não tendo a pretensão de exaurir, quem sou eu para poder fazer isso, mas apontando o caminho do amor, do amar, como forma de redenção de nós mesmos, como forma de salvação do nosso lado sombrio, do nosso eu inferior. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e que Deus, nessa noite de hoje, possa nos auxiliar a sentir mais profundamente o amor dele. Que assim seja. Que assim seja.